Irmãos, nós na semana passada pudemos ouvir e discernir um pouco do significado da primogenitura segundo as Escrituras. E nós temos alguns exemplos, e pelo menos 2 exemplos que são diretos, assim, que as Escrituras já nos apontam diretamente como primogênitos, que haviam, por nascimento, recebido essa posição e que perderam por negligência, por desprezo, por carnalidade, né? Os 2 que nós encontramos e falamos sobre eles a semana passada são Esaú e Rubem. Esaú trocando a sua primogenitura por um prato de comida. Esaú profana a sua primogenitura por haver, de maneira incestuosa, uma abominação diante dos olhos de Deus, por haver subido no leito do seu pai de maneira incestuosa e tido relações com a sua madrasta, profanando assim o direito da primogenitura. Ele perde dramaticamente. E por inferência temos a Adão como o filho primogênito de Deus. Por que digo por inferência? Porque as Escrituras não dizem que ele é o primogênito de Deus, ou foi um primogênito de seu pai. Mas, certamente, na genealogia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, nós temos a referência, né, na genealogia de Jesus, de que Adão era filho de Deus entre os homens, né? Então nós podemos falar um pouco sobre como foi que esses primogênitos perderam a sua posição. Falamos acerca da profanação de que tanto Rubem como Edom ou Esaú profanaram a sua primogenitura, e a profanação nós vimos que é uma violação ou um desrespeito daquilo que é santo, sagrado. Vimos também a profanação como uma atitude irreverente contra uma pessoa ou coisa que merece respeito. Nesse caso, são 2 situações. É uma profanação ou uma irreverência contra Deus, né? Pensando em pessoa, e coisa, realmente aquela posição da primogenitura que eles haviam alcançado por nascimento. Portanto, o assunto da primogenitura é um assunto seríssimo aos olhos de Deus. Vimos também que nós podemos identificar que existe um aspecto negativo e um aspecto de preservação na questão da primogenitura. O negativo é que, ou subtrativo, né? A primogenitura envolve, então, uma posição superior, uma filiação superior aos demais, não no sentido de ser o filho mais importante, mas por haver nascido primeiro. E no contexto das Escrituras, esse que nasce primeiro, ele tem diante dos seus pais e diante da sociedade, diante dos seus irmãos, um lugar de privilégio na herança do pai, né, entre os seus irmãos. Isso é muito interessante. Então, é subtrativo porque desprezar a primogenitura é simplesmente desconsiderar a importância e o peso que ela tem. E, em segundo lugar, eu digo preservação, porque ainda que um filho primogênito perca o seu lugar de honra na primogenitura entre os seus irmãos, e os seus irmãos ocupem esse lugar diante de Deus, nenhum primogênito que perde a sua primogenitura deixa de ser filho. Portanto, esse é o aspecto da preservação, né? Deus não nos abandona, não nos despreza como filhos. Pelo contrário, Deus, ainda que na nossa irresponsabilidade, nos julgue
e nos puna, de certa forma, por isso, né, por essa irresponsabilidade, ele não despreza o fato de sermos seus filhos. E isso é motivo de gratidão pela misericórdia de Deus. Nós paramos por aí, né, nesse ponto na semana passada, então nós hoje vamos avançar um pouco mais e nós poderemos então nessa manhã, com a ajuda do Senhor, percorrer um caminho discernindo com mais exatidão como foi que esse princípio da primogenitura, uma vez que, entendendo Adão ser o pai da humanidade, o primeiro homem, o primogênito entre os homens, né, daqueles criados ou formados sobre a terra por Deus, ele como primogênito perde sua primogenitura, então aquele coletivo de primogênito, nós vamos ver isso hoje, que seria toda a descendência do Adão, que no propósito eterno de Deus, o desejo do coração de Deus era ter uma humanidade como um único homem sobre a terra, nesse sentido coletivo, de um ser que pudesse expressar a glória de Deus. Então, a humanidade nesse sentido, entre toda a criação como primogênito, perde por meio de Adão essa posição, mas nós vamos ver como tudo isso é recuperado na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Portanto, nós vamos poder, com a ajuda do Senhor, e pedimos que o Espírito Santo nos conduza nisso, ver o cumprimento do eterno propósito de Deus com respeito a esse assunto através da vida de Jesus. Então nós vamos observar algumas coisas muito elevadas sobre esse tema e de como Jesus manifestou a sua superioridade como primogênito em comparação a todos aqueles que vieram antes dele. E aqui nós devemos considerar não os que perderam a primogenitura, mas Jesus como superior àqueles que alcançaram primogenitura, que é o caso tanto de Jacó como de José. Nós vimos isso um pouquinho na semana passada, mas vamos ver com a ajuda do Senhor em maiores detalhes hoje também. E veremos como, né, essa primogenitura de Jesus é superior a qualquer outro primogênito que possa haver sido criado sobre a terra. Mas antes disso, nós precisamos considerar duas coisas que são de suma importância. Presta bem atenção nisso. Antes da gente olhar atentamente para Jesus nesse assunto da primogenitura e aprendermos uma profunda lição hoje como igreja, para que o Senhor nos conduza em vitória como seus primogênitos, ou como seu primogênito coletivo, se assim podemos dizer. Vou emprestar e misturar algumas palavras aqui para dar mais sentido para aquilo que quero poder compartilhar com os irmãos, mas antes disso a gente precisa olhar e considerar duas coisas muito importantes. E a primeira delas é perceber que o direito de primogenitura nas vidas do Adão, Esaú e Rubem não era uma questão de conquista. Olha que interessante. Porque às vezes, irmãos, vamos associar agora a primogenitura com os vencedores. A gente fica pensando que o vencedor é aquele que faz muitas coisas para Deus. E a bem da verdade não é assim. Não é assim. Um vencedor, ao ser regenerado, ele vem com o seu espírito, no seu novo espírito, agora habitado por Cristo, energizado e carregado do Espírito Santo, ele recebe o potencial de vencedor em si mesmo. Por quê? Porque ele recebeu o espírito daquele que é o seu herói vencedor, que é Cristo. Então agora, no desenvolvimento da nossa vida espiritual, no desenvolvimento da nossa salvação, nós com as práticas da santificação, somos então, com a prática da santificação, nós somos transformados por Deus, e essa transformação dá-se a ideia de uma semente com todo o potencial genético, que quando semeada, ela começa a se desenvolver, e nesse processo de transformação nas suas diferentes etapas, ela vai ganhando uma expressão e forma de ser a árvore pela qual ela foi destinada a ser
e que tudo aquilo estava embarcado naquela pequena semente, até que no final possamos todos nós, na nossa santificação, sendo transformados, alcançar a conformação à imagem de Cristo, que é o Filho perfeito, primogênito de Deus. Portanto, é um assunto, irmãos, de sabermos como guardar e preservar no Espírito de maneira correta aquilo que nos foi confiado no nosso novo nascimento. É certo que nós temos a responsabilidade, e na responsabilidade que temos como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade pelas faculdades espirituais habilitadas em nós, agora, a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação e alcançarmos a maturidade. A gente não fica de maneira inerte, estática, só porque recebemos como natureza, esperando que de alguma maneira isso tudo vá se expressar como uma planta. Que você planta e você sabe que se você tiver os devidos cuidados, ela vai alcançar aquela medida. Nós, agora num aspecto diferente da planta, temos muita responsabilidade e uma vida muito dinâmica, com um inimigo voraz, que é o diabo, com outro inimigo cruel conosco, que é o mundo, nosso grande inimigo, o mundo, sepultado no diabo. E temos um outro inimigo também, irmãos, que esse é aquele que tenazmente nos assedia, chamado carne. Vê que grande desafio nós temos. Alisson. Isso não é uma questão de conquista, então é uma questão de herança, porque nós herdamos, tal qual a salvação. Exato. E a nossa responsabilidade. Exato. Exatamente. E é sobre exatamente o ponto que o Alisson trouxe. E o Alisson disse assim: se então não é uma questão de sair ganhando, vamos dizer assim, né? É uma questão de preservação daquilo que ganhei na primogenitura, então essa preservação tem uma forma correta de ser trabalhada também, para que seja alcançado no final. No seu desenvolvimento, alcance essa medida. E nós vamos ver isso agora. Tá? Nós, como vimos, a questão não é uma questão de conquista, mas de permanecer na condição adquirida pelo novo nascimento. E, portanto, rejeitar esse assunto da primogenitura que está relacionado aos galardões e o reino de Deus, né? Como foi no caso de Esaú, em função que não foi por uma necessidade de comida e bebida que ele trocou a sua primogenitura, porque como diz Gênesis 25, 29, ele havia chegado ao acampamento do seu pai, portanto era só esperar um pouquinho mais, e alguns dos servos do seu pai preparariam uma comida com ele, bastaria ele falar assim: companheiro, vai lá e faz para mim uma comida que eu estou morto de fome, chegado da casa. Ou ele podia falar com a Rebeca: mãe, igual a gente faz, né? Quando vou para Londrina, na casa dos meus pais, a minha mãe sempre pergunta o que a gente quer comer. E às vezes a gente viaja daqui para lá e já chega para o almoço, né? E antes da gente ter saído, ela pergunta: o que vocês querem comer? E às vezes a gente fala: mãe, queria comer aquela comida especial que a senhora faz. Minha mãe faz a tal da lasanha cabocla, né? Que é uma delícia, irmão. Com abóbora cabotiá, com carne seca. Os irmãos não têm ideia do que é isso. E aí ela prepara essa lasanha cabocla e nós chegamos lá e comemos a lasanha cabocla, que já vai dando água na boca só de falar. Vocês acham que a Rebeca, se o Esaú houvesse pedido para ela, não teria naquela meia hora, 40 minutos, uma hora que seja, preparado a comida para ele? Mas não. Ele vê o irmão com prato de lentilhas nas mãos e me diz: eu estou morrendo. Dá para mim essa comida. Dou, troca comigo a primogenitura. Que me vale primogenitura se eu estou morrendo? Morrendo, irmão. Sabe aquelas falas exageradas que às vezes você tem? Eu estou morrendo. Está morrendo nada. Não está morrendo. Para com isso. Sabe? Normalmente fala isso porque está bem vivo, a Rossi diz.
Eu quero ler para os irmãos o que o erudito G.H. Lang comentou num dos seus artigos chamado Filhos Primogênitos. Diz assim: os pontos da história de Esaú a serem considerados são: Esaú, sendo filho primogênito, obteve por direito de nascimento os privilégios antes descritos como pertencentes ao primogênito. Ele não teve que conquistá-los ou comprá-los. Eles foram unidos a ele por nascimento de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, era sua obrigação retê-los. Esaú, porém, os considerou de tão pequeno valor que logo os negociou, trocando por uma satisfação passageira do paladar. Não se tratava de dificuldade em obter qualquer outro tipo de alimento, pois ele havia chegado ao acampamento. Não era dificuldade de comida, irmãos. Ele estava lá, na casa dele já. O fato, como está registrado por Deus, foi que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Todavia, mais tarde, estando arrependido da sua estupidez, Esaú constatou ser impossível reverter o seu próprio ato ou mudar a mente do seu pai. E aqui, eu compartilhei com os irmãos na semana passada, quando o texto de Hebreus 12 diz que ele não achou lugar de arrependimento. Não é que ele não achou lugar de arrependimento no seu coração, porque ele foi buscar com lágrimas, arrependido de ter feito a besteira que fez, não era um assunto de remorso. Mas o texto deixa muito claro, e esse comentário de G.H. Lang, de que ele não encontrou um lugar de arrependimento, e aqui está o significado dessa porção no seu original, que é que não havia um espaço na mente do seu pai, Isaac, para trocar a decisão que ele havia estabelecido de dar a primogenitura para Jacó. Esaú constatou ser impossível reverter o seu próprio ato ou mudar a mente do seu pai no tocante a assegurar a bênção mais rica que acompanhava a posse dos direitos da primogenitura, a bênção do pai. Porque ainda que o pai morresse sem abençoar profeticamente o filho, ele, por natureza, ele já recebia a porção dupla. Mas você sabe o que é tão mais importante do que receber herança, irmãos? É ser abençoado por aquele que é capaz de nos dar herança. Que glorioso é isso. Ouvir as palavras de bênção sobre o direito que temos e pelo fato de havermos preservado e cultivado aquilo que de tão precioso recebemos. Então, no caso de Esaú, a comida não tinha nenhum mal em si mesma, por isso a comida por si só não contamina ao ponto de perder o seu direito. Olha que interessante é isso. Olhemos para o jardim nesse sentido, pelo que comeu o homem morreu. O que você tem comido? A intenção que brotou do coração dele, de Esaú, é o que contaminou e não aquilo que ele comeu propriamente dito. Não havia veneno no prato de lentilha. O veneno estava no próprio coração de Esaú, que despreza aquilo que tinha por um prato de comida. E nós vamos ver como o nosso Senhor considerou esse assunto. Mateus, você não precisa abrir, eu vou ler. Se quiser abrir, amém, bem rapidinho. Mas Mateus, capítulo 15, verso 17, diz assim: não compreendeis, nosso Senhor falando, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem. E se Deus nos chamou como seus primogênitos, nós precisamos considerar a necessidade de preservarmos a nossa posição com o coração limpo de toda a impureza. Às vezes a gente ora e fala: ó, Jesus, limpa o meu coração pelo teu sangue. Não está errado, mas também a gente não encontra essa expressão nas Escrituras nesse sentido. O que nós vamos encontrar em Hebreus é pedindo que o sangue de Jesus Cristo limpe a nossa consciência
de obras mortas. Para quê? Para que sirvamos ao Deus vivo. Entende a necessidade, irmãos, de purificação da nossa consciência diante de Deus, para que nós possamos servir a Deus em novidade de vida? Primeiro ponto, sobre Esaú. Segundo ponto, nós precisamos ver a Jesus agora como o perfeito Filho primogênito de Deus na sua perspectiva eterna, passada, presente e futura. Pois é com base na primogenitura do nosso Senhor que nós alcançamos a primogenitura diante de Deus. Eu vou mostrar isso para os irmãos. Porque às vezes os irmãos vão falar, mas como pode? Jesus é o nosso primogênito e nós somos os muitos irmãos entre o nosso irmão primogênito. É verdade. Mas existe uma porção da igreja que no assunto da fidelidade àquilo que recebeu de Deus, aos olhos de Deus é considerado como igreja primogênita. Você sabia disso? Vamos olhar o que o Eric Sauer é um irmão alemão que foi notável entre os irmãos na Inglaterra. Ele faz o seguinte comentário sobre esse assunto. De modo preeminente e singular, o primogênito é o próprio Senhor Jesus. Esta sua glória é irradiada na revelação do Novo Testamento de forma tríplice. Primeira, ele é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Essa é a sua posição de honra vista do passado. Cristo sendo o primogênito desde o início, como filho, antes e acima de todas as criaturas. Então, olhando nessa tríplice verdade acerca do nosso Senhor, o Cristo, o nosso Senhor, como primogênito no passado. Agora, Cristo como primogênito de Deus no presente. Ele é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1,18 e Apocalipse 1,15. Esta é a sua posição de honra no presente, a qual ele mantém com aquele que ressuscitou e aquele que possui a preeminência como cabeça de seu corpo, a igreja. Portanto, no tempo presente, ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele foi o primeiro homem ressurreto dentre os mortos, o primeiro homem a adentrar os céus e ocupar a posição celestial, garantindo lugar e caminho para que nós pudéssemos ou possamos nos achegar a ele. E por último, terceiro, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Esta será a sua posição de honra no futuro eterno, quando será revelada a sua pessoa glorificada, o Redentor dos seus redimidos, glorificados, como diz Hebreus 1,16. Desse modo, o testemunho do Novo Testamento no tocante a Cristo como primogênito refere-se, olha que interessante, irmãos, a todos os 3 períodos de tempo durante todo o curso da história da salvação: passado, presente e futuro. Cristo como primogênito no passado, o primogênito de toda a criação; no presente, o primogênito entre os mortos; e no futuro, o primogênito entre muitos irmãos. Olha que interessante. Ele é mostrado ao mesmo tempo na mais alta posição em todas as esferas da revelação divina. Ou seja, no reino da criação, no reino da redenção e no reino da perfeição. Nas 3 esferas. No reino da criação, ele é o primogênito de toda a criação. Na esfera da ressurreição, ou na perfeição da ressurreição, ele é reconhecido como o primogênito entre os mortos. E no reino da perfeição, no reino futuro vindouro, e nas eras das eras e eras futuras, ele será aquele que é o primogênito. Primogênito, como diz aqui, do reino
de perfeição. De qualquer lado que o contemplamos, Cristo é o primogênito. Como diz o autor aos Hebreus, olhando para Jesus, olhando para o autor e o consumador da fé, Jesus. Então, diante de tão glorioso primogênito que temos, o nosso Senhor, nós precisamos ver pelas Escrituras que a igreja também alcançou a posição de primogenitura na era da graça por meio de Jesus Cristo. De como agora eu e você participamos da esfera da primogenitura se preservamos essa verdade tão preciosa. Hebreus capítulo 12, verso 22. Se os irmãos quiserem me acompanhar. Hebreus 12, 22. A partir do 22. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Verso 23, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Irmão, você não é membro da igreja porque tem o teu nome na lista de membros de uma igreja local. Aliás, eu espero que você nunca se preocupe com esse assunto. Que nunca nos ocupemos com isso. Nunca, jamais. Porque o que vale diante de Deus é você ter o nome arrolado nos céus. Mas o que tem mais valor ainda para Deus é que o teu nome esteja arrolado entre a igreja dos primogênitos de Deus. Você entende a diferença? Portanto, a recuperação da primogenitura para Deus, ela se dá por meio da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E agora, então, vamos expor aqui, com a ajuda do Senhor, de que maneira o nosso Senhor recuperou, também de maneira tríplice, o seu testemunho como verdadeiro primogênito de Deus. Quando eu digo de maneira tríplice, podendo manifestar na sua vida terrena, na terra, o lugar de superioridade sobre Jacó, José e Adão, em 3 condições diferentes. Primeira delas, aqui mostra, e vamos ver como o nosso Senhor é superior aos primogênitos, Jacó e José. Há algo nas Escrituras, irmãos, antes da gente ver isso, que é chamado de tipo ou tipologia, que são aquelas expressões, geralmente no Antigo Testamento ou no Antigo Testamento, pessoas que tipificavam, que representavam, em especial a pessoa gloriosa de Cristo que viria. Portanto, na tipologia bíblica, Jacó é um tipo de Cristo, José é um tipo de Cristo, Davi é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo, Adão é um tipo de Cristo. E assim os homens proeminentes, destacados na sua relação com Deus nas Escrituras, em alguma forma, em alguma vertente, em alguma faceta da pessoa gloriosa de Cristo, ele tinha uma expressão desse homem maravilhoso que é Jesus. Portanto, ele era um tipo de Cristo. Então, Cristo no Novo Testamento é o antitipo destes. E sendo Jesus o antitipo desses, ou o antítipo desses, nós vamos ver então agora sobre a vida, se o Senhor nos permitir hoje, ver sobre a vida de José, de Jacó e José, de como foi que isso se deu, essa recuperação diante dos olhos dos homens. João capítulo 4, verso de número 5. Se você puder abrir, João 4, verso 5. É um texto bem conhecido, a mulher no poço de Samaria. Diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana,
chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Coloque em destaque isso. Uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então agora é um assunto de sede e é um assunto de fome, porque os seus discípulos foram comprar alimento. Não perca esses detalhes que são muito importantes. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Os irmãos sabem que água viva no contexto bíblico são consideradas como águas correntes, águas puras de ribeiros correntes, dessas em especiais de águas de gelo, né? Essas são as águas vivas, são águas correntes, não águas paradas como a de poço, ainda que seja um poço de água pura. A água viva, os irmãos sabem que é uma água altamente oxigenada, né? Não a água oxigenada, mas com oxigênio. E o texto continua dizendo, a mulher faz uma pergunta agora para o Senhor: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Verso 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora aqui, irmãos, sem sombra de dúvidas, o nosso Senhor Jesus vem provar a sua superioridade como primogênito de Deus e satisfazer com uma exatidão tão impressionante esse assunto da primogenitura, que o Senhor escolhe de maneira tão precisa, tão exata, nos deixar registrado essa verdade sobre uma terra que Jacó, como primogênito do seu pai Abraão, Jacó recebe a terra de Isaque. Isaac foi considerado como o filho primogênito diante de Deus, porque ele tinha um irmão mais velho, o Ismael, os irmãos vão se lembrar disso, mas Deus disse: não se preocupe, deixa o menino ir, ele não receberá a herança que eu tenho para dar, portanto, eu cuidarei do menino, cuidarei da mãe dele, a escrava egípcia Agar, mas você preserva o seu filho Isaque, porque ele é o herdeiro. Portanto, Jacó está sobre uma terra que Isaque recebe por herança do seu pai, e que agora Isaque, sob a bênção da primogenitura, entrega essa terra em possessão para o seu filho Jacó, e que agora Jacó, que recebe herança dupla, possessão dupla, entrega para o seu filho José, sob essa mesma terra, de possessão dupla de José, a herança da primogenitura. E o nosso Senhor se planta, irmãos, naquele poço que tanto Jacó como José beberam.
e sob a mesma terra, onde havia caído a porção dupla de herança para Jacó e para José. E o Senhor, nesse mesmo lugar, com tanta exatidão, com tanta precisão, para expressar que ele era um maioral entre todos aqueles que haviam sido escolhidos na linhagem divina. E ele se apresenta para essa mulher, dizendo sim, você não está entendendo, eu sou maior do que o Jacó. Eu sou maior do que José. O Senhor, com tanta exatidão, irmãos, sobre o mesmo assunto que o Esaú, em termos de desprezo, pelo mesmo assunto com que Esaú troca a sua primogenitura, comida e bebida, o nosso Senhor, sim, tendo fome, ele se planta sobre essa terra de porção dupla, porque, irmãos, o que é preciso entender sobre essa terra de porção dupla? Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Havia uma promessa de que haveria um da linhagem de Abraão, chamado a semente de Abraão, que seria o herdeiro de todas as coisas. Não só as terrenais, mas as superiores, as celestiais. E no tocante às coisas terrenais, por ser Israel o povo da promessa terreno, mas também o era celestial, se fosse fiel o suficiente para não haver rejeitado o seu primogênito, Jesus Cristo, pior do que a rejeição, é a rejeição e morte do nosso Senhor, então, perde-se Israel, então, todo o direito de primogenitura, ou parcialmente o direito de primogenitura. Na verdade, ele perde o direito de primogenitura, mas Deus, por misericórdia, lhe permite tocar uma pequena porção, que é a porção da terra. Durante o governo milenar, nós vamos ver isso. Quando a nação de Israel ensinar as nações da terra a comandar com Deus. Mas a nós, a igreja, por meio de Jesus Cristo, nos toca a porção celestial, como primogênitos de Deus. Jesus, irmãos, de uma maneira espantosa, exata, precisa, tocando no assunto de comida e bebida, sob a terra que tocava a porção dupla, plantado naquele poço, em pé ali, Jesus diz sim. O problema foi um problema de comida e bebida, em que o propósito eterno de Deus, aparentemente, com vocês, foi perdido. Mas eu estou aqui para dizer que eu sou maior do que Jacó. E que sim, mulher, se você continuar tomando do poço de Jacó, e só esperando com que esse natural te supra, Jacó, José, Benjamim, Efraim, Manassés, todos eles beberam desse poço e morreram. Mas a água que eu der, se você beber dela, do seu interior, fluirá a água da vida eterna. Que glorioso é o nosso Senhor. Vocês conseguem ver com que exatidão, com que precisão Jesus, no seu ministério terrenal, vem recuperar esse princípio da primogenitura? Isso é tremendo, irmãos. Aqui fica claro, não só para a mulher do poço, mas para todo o cosmos. E para nós aqui também, depois de mais de 2000 anos, que Jesus é superior aos patriarcas, herdeiros da bênção. Como diz Hebreus 1:1, ele é o herdeiro de todas as coisas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o que mais? Verso 3, Hebreus 1:3. Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. E aqui nós vamos ver agora o ministério celestial do nosso Senhor, em haver se assentado à direita da majestade nas alturas,
tendo se tornado, porque ele se tornou, por haver sido fiel e preservado o que Deus lhe confiou, tão superior, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o Cristo a quem amamos, queridos. E eu creio que eu vou tocar no outro ponto agora também. Eu ia deixar para a próxima semana, mas eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Eu quero encerrar pelo menos essa etapa e semana que vem a gente dá sequência, porque temos coisas para falar ainda sobre isso. Os irmãos viram como o Senhor, sob a porção dupla de terra que lhe tocou a Jacó e a José, o Senhor vem e reivindica para Deus a primogenitura, demonstrando ser superior em todas as coisas. Esse foi o assunto da bebida. Mas e o assunto da comida? Houve um que perdeu o seu direito de primogenitura pelo que comeu. Um outro. E esse outro foi Adão. E nisso, o nosso Senhor também gloriosamente recupera a primogenitura para nos transferir e nos tornar os primogênitos que alcançaram aquela posição da igreja dos primogênitos. João capítulo 4, verso 25. Agora a gente dá um giro na página. Diz assim, ele tem esse encontro com a mulher vai, no intervalo entre o que acabamos de ler e o que vamos ler, a mulher vai até a cidade e comunica quem é aquele homem com quem ela havia conversado. E agora os seus discípulos chegam, encontram Jesus ali, estranhamente, conversando com essa mulher. E diz assim, falei do verso de número 25. Vamos ler por aí. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Perdão, só corrigindo, então, entre capítulo 6, entre os versos que seguem, a mulher, depois de haver conversado com os discípulos, ela vai então e comunica aos samaritanos. Então, voltando, a mulher, ainda estando com Jesus, diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu o que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho visto. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos dar sequência na leitura. Agora, verso 32, a mulher sai e agora começa um diálogo de Jesus com seus discípulos. E olhem o assunto do diálogo, irmãos. Verso 31 diz assim, nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui então envolve um segundo assunto, que é o assunto daquilo que Jesus disse que era a sua comida. Porque quando os discípulos se preocuparam em ter que ir para a cidade, comprar comida e voltar, porque de fato o Senhor tinha fome, estava cansado e por isso ficou no poço, os discípulos quando voltam e oferecem a comida que comumente haviam ido
buscavam e traziam para que todos pudessem participar daquela comida, para se fortalecer e jornadear. O Senhor escolhe, irmãos, o mesmo lugar, a mesma situação, para que agora ele pudesse expressar a recuperação daquele assunto que havia sido o assunto pontual do drama cósmico, da perda da primogenitura. Aquilo que Adão havia comido no jardim. Os irmãos sabem, o Senhor planta muitas árvores no jardim, mas duas em especial no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabemos que Adão perde a sua primogenitura por aquilo que comeu, perde a bênção de ser aquele a quem Deus infundiria a vida do seu filho por meio daquela comida. Então todos nós, humanamente falando, nascemos na mesma condição em que Adão no jardim nos deixou. A mesma condição dele é a condição de todos aqueles que nascem de mulher. Mas o nosso Senhor agora ensina para os seus discípulos e para nós, como seus discípulos também, um princípio glorioso. Que existe uma comida, da qual nós, na recuperação do propósito de Deus, assim como o nosso Senhor, devemos comer. E essa comida o nosso Senhor chamou de fazer a vontade daquele que me enviou. Ou realizar a vontade daquele que me enviou. Sendo fazer ou sendo realizar, essas duas expressões, talvez elas não ganhem toda a amplitude de sentido que o texto queira dar. Porque aqui agora o nosso Senhor, ele começa um processo de retomada na obra de Deus. O desejo do coração de Deus era que houvesse um homem que pudesse voltar para recuperar o seu eterno propósito. Jesus aqui nesse contexto, irmãos, ele não só, em termos de obediência, cumpre o propósito de Deus, mas a palavra ali, o realizar, é a palavra teleos, é aperfeiçoar. Portanto, havia sido iniciada uma obra que ela não havia chegado à completude e à perfeição. Os irmãos conseguem entender que ainda que haja tido um drama no jardim pelo que Adão comeu, o propósito eterno de Deus não havia caído completamente e que ele precisava ser aperfeiçoado. O aperfeiçoamento do propósito de Deus é o que ele sempre tensionou fazer conosco. Mas era necessário, em primeiro lugar, comer do fruto da árvore da vida, para que a perfeição daquele que aperfeiçoa todas as coisas pudesse nos conduzir em perfeição. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que ele se levanta e se posiciona dizendo que assim, o que eu como não é o que eu quero comer. O que eu como é fazer a vontade daquele que me enviou, ou aperfeiçoar, tornar perfeito aquilo que aquele me enviou e tensionou tornar perfeito um dia, completará. Sabe, queridos, somente por meio de Jesus Cristo nós podemos nos tornar filhos perfeitos de Deus e ter a obra de Deus aperfeiçoada inicialmente na terra
Foi um trabalho de Jesus. O aperfeiçoamento das nossas vidas como igreja agora é um trabalho do Espírito Santo em nós. E só o Espírito Santo pode revelar aos nossos corações qual é a vontade de Deus. E se nós soubermos o significado de comer de maneira correta, irmãos, a vontade de Deus, nos alimentarmos da vontade de Deus, eu e você vamos cooperar para que a obra de Deus seja aperfeiçoada nessa terra, até que o Senhor encerre o ciclo de aperfeiçoamento da sua igreja. Nós vimos na pessoa de Jesus a recuperação completa. Portanto, agora entra Adão como o terceiro homem, como ele de forma tríplice, em 3 figuras importantes, primogênitos entre os homens. Ele vem mostrar a sua superioridade e deixar tão claro para nós, irmãos, que Adão nunca jamais experimentou no seu interior aquilo que eu e você, por meio de Jesus Cristo, podemos experimentar. Pelo que Adão comeu, ele perdeu. Mas nós, por aquele ou daquilo que comemos, da carne do nosso Senhor, que é fazer a vontade do nosso Deus, temos em nós infinitamente mais do que tudo aquilo que Adão recebeu e nunca jamais experimentou. Que Deus nos dê graça, abra os nossos olhos e nos capacite, irmãos, a preservarmos essa bênção de havermos alcançado a igreja dos primogênitos, para que Deus, no nome de Jesus Cristo, possa, nesse aperfeiçoamento da sua obra, nos encontrar fiéis para o dia da sua vinda. Amém, queridos? O nosso Cristo é tão exato, tão preciso. As Escrituras são tão exatas, tão precisas, irmãos, que Jesus fez questão de tomar sobre o mesmo território e expressar a glória da sua primogenitura sobre a vida de Jacó, de José e de Adão. Que Deus nos ajude e nos capacite a andarmos em vitória, retendo o cabeça e retendo tudo aquilo que dele recebemos. Paz seja multiplicada. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.